Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene alusiva à Semana em Memória das Vítimas do Edifício Luiz de Queiroz, o Comurba, conforme Decreto Legislativo número 61 de 2025, de autoria da vereadora Silvia Morales, mandato coletivo A Cidade é Sua. Entre as alamedas silenciosas do Cemitério da Saudade, repousam histórias interrompidas em 6 de novembro de 1964. O edifício Luiz de Queiroz, o Comurba, erguido como símbolo de progresso, transformou-se em ruína. Até hoje, não se sabe exatamente quantas vidas foram esmagadas sob concreto e silêncio. Mais de 60 anos depois, iniciamos um trabalho documental para dar rosto a essas ausências. Recordar também é um gesto de justiça. Quando na roda de conversa em 2024, eu estive presente e eu percebi que lá também estavam presentes familiares e sobreviventes. E eu senti ali uma carga emocional, o que a gente chama de demanda, grande, e entre essas pessoas. E eu senti a necessidade urgente de criar um grupo de apoio. Que eu vi que até então não tanto tempo se passou e nada disso foi feito. Então eu já saí dali com essa certeza que eu tinha que fazer alguma coisa. A memória não é apenas registro, é um fio que costura o presente ao passado. Ao resgatar nomes, idades, profissões e histórias, Eduardo Nalim devolve humanidade a quem por muito tempo permaneceu apenas como número em uma tragédia. O edifício Luiz de Queiroz, ele representava a modernidade, o desenvolvimento, né? Era um momento que as famílias estavam saindo do campo vindo para a cidade. Então ele representava o que havia de mais moderno. Tanto é que no projeto do prédio eu não tive acesso, mas eu tive acesso a uma maquete e toda a fachada do prédio era voltada para a Praça José Bonifácio. E as costas do prédio era para a parte do rio Piracicaba, a parte que menos interessava era a vista para o rio, para a natureza. Hoje, se você for lá, do Engenho Central, você vai observar que todos os prédios têm frente para o rio Piracicaba. É exatamente o inverso, só que na época não era interessante dar destaque para a natureza porque eles estavam saindo do campo. E a expectativa era muito alta em relação a esse prédio, o que ele representava e o que ele significava. Porém, em psicologia, quanto maior a expectativa, maior a frustração. E foi exatamente o que aconteceu. Anunciado como majestoso, o prédio era uma promessa de modernidade, mas a pressa do progresso pode esmagar sonhos. O encontro com essas vítimas foi muito impactante, porque eu comecei pegando, através da lista oficial dos nomes, eu vim até o cemitério, puxei a ficha dos inumados, todas foram impressas para mim, o pessoal me atendeu muito bem, fui para o consultório e falei, agora eu vou trabalhar os dados. E fui trabalhando os dados. Aí eu comecei a localizar essas pessoas no cemitério para que depois eu pudesse vir até aqui, fotografar, tirar foto, né, fazer um trabalho. Quando eu estava trabalhando esses dados, eu notei que uma família, não era uma família, até então eu não estava entendendo, 5 pessoas estavam na mesma sepultura, que era uma família de portugueses, né? E aquilo foi muito difícil, porque foi uma tragédia dentro da tragédia. Eu pensei, mas como assim? Aí eu botei em cima da minha mesa e fui, pelos nomes e pelas idades, eu fui puxando, ó, essa aqui é a avó, essa aqui é mãe, essa aqui é filha. Então assim, foram 5 mulheres da mesma família, não tinha nenhuma relação com o prédio,
Eu até fui conferindo com os jornais da época e identifiquei realmente que essa história é real e essas vítimas não tinham nenhuma relação com o prédio, assim como outras vítimas também não tinham relação com o prédio, e isso tudo silenciado. Teve muitas situações difíceis, né? Tem a história de um trabalhador do prédio, né? Fazia um mês que ele estava trabalhando na obra e no dia da tragédia ele e o pai dele trabalhavam na obra. Ele e o pai e filho. Momentos antes da queda, o pai foi para uma direção, no sentido da saída, e o filho foi no sentido contrário buscar água. Então ele caminhou no sentido contrário do que o pai foi. Na hora que o prédio colapsou, caiu, o pai conseguiu, já estava em direção a uma saída, o filho foi justamente do lado da metade do prédio que caiu, e aí ele faleceu ali. O luto tem rostos: o menino coroinha, a jovem balconista, o mestre de obras, a avó e suas filhas. Cada nome é um eco que atravessa o tempo, clamando por lembrança. Os desafios que eu encontrei foram o seguinte. Bom, primeiro eu tenho, né, a lista oficial com os nomes. Ok. Confere com os dados dos registros do cemitério. Então, ok. Alguns nomes não constam, né? Mas deu para fazer esse levantamento. Além disso, eu visitei algumas instituições. Eu transitei entre o setor de documentos da Câmara Municipal, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, o Cemitério Parque da Ressurreição, o cemitério aqui da Saudade, a Santa Casa, a Exalc e inclusive a própria Catedral, que é onde eu encontro com os familiares. E em posse disso, eu verifiquei que teve situações onde o nome da mesma pessoa estava registrado em até 4 vezes de forma diferente, a grafia. Quais seriam esses 4 lugares diferentes e todos considerados oficiais? A lista oficial, que é a mesma lista da lei do memorial, o livro do cemitério. Além do livro do cemitério, tem a ficha de inumados, que saiu do livro do cemitério, mas já vai com diferença de dígito, né? E, além disso, o livro de registro da exposição que teve, né, no Poupa Tempo, que tem ali alguns relatos, onde a filha, por exemplo, escreve o nome do pai diferente de todos os outros lugares que eu pesquisei. Então, pela longa data, 60 anos, fica cada vez mais difícil de identificar qual é a grafia correta. Inclusive, esse é um dado importante para a hora que for executar o memorial, confeccionar a lista dos nomes. Nós vamos ter que sentar, conversar, discutir qual seria a fonte mais verdadeira. A sugestão que foi dada é que se fosse baseado no livro do cemitério. Mostrar o rosto dessas pessoas significa provar que elas existiram. São pessoas como nós, têm planos, têm objetivos, têm sonhos. O povo precisa conhecer a história para ter identidade. Então, conhecer a história dá identidade ao povo. E a história do Comurba, ela precisa ser contada. Faz parte da identidade da cidade. A pesquisa não foi apenas documental, foi também emocional. Reabrir feridas que o tempo tentou esconder, dar nome ao que antes era anonimato. A cada registro, não apenas uma vítima, mas uma vida restaurada à memória coletiva. Para que seja acomodado esse luto e para que a sociedade, de forma geral, possa entender, é importante que haja a somatória de todas as áreas do conhecimento, para ajudar a explicar. Ou seja, psicologia, arquitetura e engenharia, a economia e, não menos importante, a política. Quem perdeu alguém ali foi esmagado pelo silêncio. Esse relato a gente tem no grupo. Os familiares foram esmagados pelo silêncio. Então, o meu trabalho consiste em dar
oportunidade para que essas pessoas usem a palavra. A associação livre, né, a principal ferramenta da psicanálise é a associação livre, é o uso da palavra, para que através da palavra, das palavras, né, elas consigam traduzir e externalizar o que está guardado dentro delas, e elas por muitos anos foram obrigadas a sufocar. O luto não pertence só às famílias, pertence à cidade. A queda do Comurba não foi apenas um acidente, foi uma ruptura na história urbana e humana de Piracicaba. Elaborar o luto é também reconhecer que aqueles que morreram nos lembram da fragilidade dos sonhos erguidos sob concreto. Isso tudo vai ser importante para humanizar a memória, concretizando o memorial. E esse memorial, alguns familiares entendem como um pedido de desculpa ou uma forma de retratação da própria administração pública. Então, consolidar esse memorial nada mais é do que dizer para as famílias e para as vítimas que já não estão mais aqui, olha, nós estamos conscientes de que houve uma falha, que o prédio não era para ter causado esse dano tão grande a essas pessoas. A memória não é só pedra, placa ou monumento. É também rosto, sorriso, voz, que já não ouvimos, mas que ecoa quando alguém se dispõe a recordar. Mostrar o rosto é devolver dignidade, é impedir que a cidade caminhe indiferente sobre seus próprios escombros. Lembrar de quem foi tragado pelo preço da ambição humana é transformar ruína em ensinamento.